Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal da Mukirana Seguros Online, o maior tira-dúvidas gratuito sobre seguros da internet. Porque não saber, sai caro. No vídeo de hoje, a gente responde: como funciona a carência no seguro de vida? Quando pode existir a carência no seguro de vida? E se o segurado falece durante o período de carência do seguro de vida, nunca vai haver cobertura? Não existe nenhuma exceção? Bom, a gente recebeu essa dúvida de um dos visitantes do nosso canal, em que ele estava vivendo exatamente essa situação. Então, eu achei importante fazer esse vídeo, assim como escrever no blog.mukiranaseguros.com.br, porque, enfim, um assunto que pode afetar muita gente que tem seguro de vida e não sabe exatamente como isso funciona. Antes de eu efetivamente responder, vocês devem ter reparado, tá tudo diferente, cada hora eu tô num lugar, né? É que eu não tá dando, eu não paro quieta mais. E eu tô igual aquelas crianças que quando ganha presente de Natal, de Dia das Crianças, quer usar. Chegou esse microfone para eu fazer as gravações do nosso podcast do Data Insurance, que é uma empresa que a gente está fazendo na área de ciência de dados. E a ideia é usar para lá. Só que eu achei tão legal que eu falei, eu tenho que usar isso na Mukirana também, porque tá ficando muito bacana o som, então eu preciso muito usar. Eu vou fazer pelo menos esse vídeo aqui para matar a vontade. Pode ser que depois eu volte lá pro estúdio e grave de lá, que tá mais bonitinho e profissional. Mas hoje eu precisava muito gravar aqui. Mas vamos lá então. A questão de carência nos seguros de vida. Primeiro, o que é a carência no seguro de vida? A carência no seguro é o mesmo conceito de carência em qualquer outro produto ou serviço que você vê por aí. É um período durante o qual você não pode exercer determinada pretensão a um direito. Ok, vamos falar de um jeito mais fácil, né? Que esse não tá legal. Você, por exemplo, durante um período de carência de um plano de celular, você não pode cancelar. Durante um período de carência de um seguro-saúde, você não pode ir lá e fazer algum exame, algum tipo de consulta relacionado a algum tipo de problema que você já tem antes e assim por diante. No seguro não é diferente. No seguro de vida, o período de carência vai dizer respeito principalmente, mas também não só, às coberturas de morte e invalidez. E o que ele diz é que se ocorre a morte ou invalidez dentro do período de carência, não vai ter cobertura. Mas isso não é genérico. A gente vai ver aqui que existem algumas regras que especificam em que situações pode existir a carência, em que de fato a seguradora pode recusar a cobertura por conta de carência. Vocês já estão carecas de saber aqui no canal que o órgão que regulamenta o mercado de seguros é a SUSEP, aqui no Brasil. E ela faz isso por meio de atos normativos, dentre os quais estão as circulares da SUSEP. A circular que vai falar sobre carência no seguro de vida é a circular número 201. Eu estou colocando para você na tela e a gente vai ver ela em partes. O primeiro ponto que essa circular traz, se a gente fosse resumir ela na sua essência, é que quando você vai contratar um seguro de vida, vão ter dois cenários possíveis com relação ao que você vai encontrar no mercado no que diz respeito às carências. Ou você vai ter carência, ou você não vai ter. E o que diz se vai ou não vai ter a carência é o que nós chamamos de declaração pessoal de saúde e ou o exame médico. Vou começar explicando o que são essas duas coisas, para que elas servem, e depois explicar o que é esse jogo de ter ou não ter um ou outro. A declaração pessoal de saúde geralmente vem abreviada nos orçamentos. É muito comum o corretor se referir a ela dessa forma, que é uma abreviação, DPS. Declaração Pessoal de Saúde. Basicamente, ela é um questionário em que você, segurado, tem que preencher perguntas, responder questões relacionadas ao seu estado de saúde, a doenças prévias, pré-existentes, a histórico de saúde da sua família. Essas DPS vão variar de uma seguradora para outra, ainda que elas sejam muito similares. Atualmente, muitas seguradoras fazem as DPS por meio de um questionário em via física, em que você preenche à mão ou no computador com uma validação, envia isso para a seguradora, ou então a seguradora faz uma entrevista por telefone. Muitas estão começando a adotar esse sistema da DPS por telefone. E ou o exame médico. O exame médico pode ser feito em conjunto com a DPS, isolado da DPS, substituindo a DPS, ou enfim, essas opções.
Exame médico, quando ele é feito com a DPS, geralmente é porque a seguradora quer investigar algum quadro que ela não tem certeza se é de alto ou baixo risco, ou é feito os exames médicos sem a necessidade de DPS, porque a seguradora considera que os exames médicos já são mais do que suficientes e não precisa de DPS. Aí vai de cada seguradora. O ponto central é que tanto a DPS e ou os exames médicos, dependendo da estratégia de cada seguradora, servem para que aquela seguradora no qual o consumidor, que naquele momento é um proponente, ele está querendo contratar o seguro, mas ainda não contratou, para que essa seguradora avalie o risco desse segurado. Então, ela recebe essa DPS, essa Declaração Pessoal de Saúde, vai analisar as respostas ali e, dentro dos critérios dela, dizer se aquele é um alto risco, um baixo risco, se está dentro ou fora dos critérios de aceitação dela. É a mesma coisa para exame médico. Então, basicamente, esses dois recursos existem para que a seguradora faça uma análise de risco e, com isso, ela administre a sua carteira. Ela vai colocar para dentro os riscos que ela considera aceitável, que não vão comprometer a sua carteira, e recusa, não aceita aqueles riscos que ela considera que não estão dentro dos seus critérios e que possam comprometer a sua carteira, prejudicando os demais segurados que já estão ali. É basicamente esse o jogo de análise que a seguradora está fazendo. Quando a seguradora dispensa a DPS ou o exame médico, ou seja, quando ela não pede nenhum dos dois, ela está flexibilizando seus critérios de aceitação. Ou seja, ela está dizendo: eu vou aceitar quem vier, independente de idade, independente de doenças pré-existentes, independente do histórico familiar, enfim. Você quer contratar? Você contrata, você vai entrar independente de qualquer coisa. Porém, por conta disso, ela tem menos informações para avaliar o risco e, evidentemente, ela vai estar colocando para dentro mais riscos, altos riscos que talvez ela identificasse com uma DPS e não colocasse para dentro. E é por conta disso que a SUSEP autoriza que, nos casos em que os seguros são comercializados sem análise de risco por meio de DPS ou exame médico, a seguradora compense a falta dessas informações para análise de risco, colocando uma carência. Então, os seguros de vida que são comercializados sem DPS são bacanas porque eles viabilizam a contratação desses seguros para pessoas que geralmente, em outros cenários, não conseguiriam contratar um seguro de vida com DPS. É o caso, por exemplo, de pessoas com doenças pré-existentes que dificilmente passariam na análise com DPS, ou pessoas de idade mais avançada e assim por diante. Então, existe a vantagem de se não ter DPS, mas ela vai ter a contrapartida de ter a carência. Então, em resumo, a carência é isso que a gente viu. É a impossibilidade de, durante aquele período, exercer o direito à cobertura do seguro. E a carência vai existir nos seguros quando não houver DPS. Se houver DPS, não vai ter a carência. É esse o jogo que vai existir no seguro de vida. Agora, a mesma circular que a gente viu vai dizer que essa carência não pode existir para qualquer cobertura de morte. Ela pode existir sempre para cobertura de morte natural, mas nunca, por dedução, para morte acidental. Então, os contratos de seguro que você vai encontrar por aí que tem carência, sempre vão prever as carências para morte natural e não para morte acidental. Mesma coisa para invalidez permanente. Elas vão poder prever carência para invalidez permanente, como está na circular. Outra coisa que essa circular prevê, que é bem clara, é que esse período de carência para morte natural e invalidez permanente nunca vai poder passar de 2 anos. Ou seja, a seguradora pode comercializar produtos com carências menores que 2 anos, porém nunca maiores. O que a gente vê no mercado é a prática de carências de 6 meses ou 1 ano para aqueles seguros que têm maior duração, certo? Então, em resumo, é isso. Você tem a carência, que é não poder exercer o direito à cobertura durante o período de carência. Essa carência pode ser de, no máximo, 2 anos para as coberturas de morte natural e invalidez permanente, mas não para a morte acidental. Quando tem DPS, Declaração Pessoal de Saúde, e ou exame médico, não tem carência. Quando não tem DPS ou exame médico, tem carência. Bugou aqui a minha cabeça. Certo, você vai falar para mim, bom, mas não é só dessas coberturas que o seguro de vida é feito. Existem outras coberturas adicionais, por exemplo, doenças graves, diagnóstico de câncer, diárias por invalidez e assim por diante.
Essas coberturas adicionais não estão previstas nessa circular e eu não encontrei outras informações em outros atos normativos. Se você é corretor e conhece, compartilha comigo para eu fazer uma correção aqui no post do blog, enfim. Mas por enquanto eu não encontrei nada. Então, subentende-se que as seguradoras têm autonomia para definir carências, franquias em dias para essas outras coberturas adicionais. O que a gente vê no mercado é que para diárias por incapacidade temporária, que é aquela cobertura em que você pode receber uma remuneração, quando você tem por algum motivo você que é autônomo, você fica parado e tem renda variável e perde essa renda, você recebe essas diárias. Geralmente as seguradoras oferecem pacotes de franquia. Então você contrata uma franquia reduzida de 10 dias ou uma franquia normal de 20, 30 dias. Aí você só vai passar a poder ter as diárias por incapacidade temporária acima dessa franquia. Em cobertura de diagnóstico de câncer, ela pode colocar uma carência de 30 dias, 60 dias. Aí vai de cada seguradora, sendo importante que o consumidor observe e conheça esses pontos e que o corretor ou o banco, quando vai comercializar seguro, informe e deixe isso muito claro para o contratante. Mas basicamente é isso. Não tem muito mais o que falar sobre o assunto. Agora, a grande questão é, se ocorre um falecimento durante a carência, tem ou não tem cobertura? Aí é o contrato. Se é uma morte natural e ela aconteceu durante a carência, a seguradora vai negar. Ela dificilmente vai cobrir, porque dentro do contrato está estipulado que existe a carência para morte natural durante aquele período. Agora, se a morte foi acidental, ela não vai poder negar por motivo de carência, porque é bastante claro na circular SUSEP que não pode haver carência, a não ser nos casos de morte natural. Então, a questão de um falecimento durante a carência depende principalmente do que ocasionou aquela morte. Se é motivo natural, provavelmente vai ser negado se ocorreu na carência. Se é por motivo de acidente, não. Agora, existem situações, como foi o caso desse segurado, né, dessa pessoa que nos procurou, em que eles informam que durante a venda e oferta daquele seguro nunca foi avisado para o segurado e não existe nenhum registro disso, e existia a carência. Aí a gente entra num problema de Código de Defesa do Consumidor, de que o consumidor deveria ter tido acesso a todas as informações pertinentes de forma mais transparente e informativa possível. Então, assim, se de alguma forma foi omitido, e isso foi feito de maneira intencional ou não intencional, porém foi omitido, existia a carência para morte natural, aí fica um debate, sim, e pode haver essa negativa. Aí vai para um debate que a gente orienta o consumidor a, primeiramente, procurar o saque, a ouvidoria da seguradora em questão. Se não resolver por lá e ele achar que está sendo prejudicado, que de fato houve má fé, ou não houve má fé, mas houve uma orientação ruim, procurar um advogado ou as pequenas causas e assim por diante. Mas a gente está falando de exceções, são aquelas vendas que foram feitas com algum tipo de omissão de informação e sendo essa omissão com relação à carência. Ok? Bom, eu espero que essas informações sejam úteis para vocês. Eu acho muito importante, quando você for fazer um seguro de vida, você ter conhecimento disso. Então, quando você for contratar, pergunta: esse seguro tem DPS? Esse seguro não tem DPS? Esse seguro tem carência? Ele não tem carência? Ele tem carência para quais coberturas? Ele tem franquias de dias para alguma cobertura? E assim vai. Assim você faz uma contratação 100% consciente. Ok? A gente tem outro vídeo muito legal aqui no canal que fala sobre os principais motivos que fazem com que os segurados de seguro de vida e os seus beneficiários não consigam receber o seguro de vida. É um vídeo com algumas dicas, uns macetes muito simples, mas que podem fazer toda a diferença para você que tem um seguro de vida e quer garantir que os seus beneficiários vão conseguir receber. Então dá uma olhada, eu vou deixar para você aqui na descrição, porque pode ser muito importante. E é aquela coisa, é o tipo de situação que você não vai conseguir resolver se você precisar acionar um sinistro, porque acionar porque você já morreu, meu bem. Então tem que resolver essas coisas antes. Rever tudo isso antes. Então assiste o vídeo e segue o passo a passo que eu passo ali para que seus beneficiários garantam que vão receber se acontecer algo com você. Beleza? Você já sabe, tá careca de saber também, que nós da Mukirana somos também uma corretora de seguros.
Então, se você quer fazer o seu seguro de vida ou outras modalidades também, conversa com a gente. Nós temos consultores especializados para te atender e te ajudar do começo ao fim da contratação. Se você ainda não conhece os nossos canais, eu quero fazer o convite para que você conheça. O primeiro deles é o blog.mukiranaseguros.com.br. Lá nós tiramos dezenas, centenas de dúvidas relacionadas a seguros. Você pode usar o campo pesquisar para conhecer. Nós também temos diversos aplicativos gratuitos para ajudar a vida do consumidor. O Cancela Fácil e o Ainda Cobre. Cancela Fácil te ajuda a calcular quanto você tem a receber de devolução quando você pede o cancelamento de um seguro de automóvel ou outros ramos patrimoniais. E o Ainda Cobre te ajuda a saber quantos dias de cobertura você tem pelo que você pagou antes de seu seguro ser cancelado por inadimplência. E tem muito mais aplicativo vindo por aí. E claro, tem aqui o nosso canal do YouTube em que você pode se inscrever e principalmente deixar o seu curtir nesse vídeo. Beleza? E é isso, gente. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigado e um abração para todo mundo.